Olá, Leões, bom dia, bem-vindos à vossa leitura para o mês de dezembro de 2023. Esta será a última leitura do ano, para isso eu vou utilizar aqui um baralho que é o Reader's White Clássico, que irei usar para a disposição das primeiras 12 oficinas, perdão, das 12 oficinas, que é o método que eu aqui uso, que é uma roda astral decomposta em duas linhas. A primeira linha é, portanto, a que vai desde a oficina do ginásio, que tem a ver com o corpo, até a oficina 6, que tem a ver com a clínica e que tem a ver com o trabalho e serviço, e depois a segunda linha vai da oficina 7, que é a parceria ou também muitas vezes designado a casa das relações, não é? A firma, até à casa 12, que é a casa, portanto, da espiritualidade, ou seja, o templo. Irei então dispor essas 12 cartas para cada uma das áreas de vida. Irei depois fazer os esclarecimentos às duas áreas que eu considero mais frágeis do ponto de vista da leitura, com clarificações com o tarot manga ou mangá. Irei tirar três cartas de clarificação para cada uma dessas posições e terminarei com duas cartas de oráculo. Neste caso é também um tarot, o tarot dos sonhadores, e usarei essas cartas para conselho final e última indicação. Vamos então começar com o embaralhamento das cartas, para ver então o que é que os astros reservam para este mês de dezembro, que é o último mês do ano. Um ano que foi complicado para muitas pessoas, com guerras, com lutas, mas também com modificações nas áreas pessoais. E, de facto, o início aqui da entrada eh, em Urano, que tem estado, ou em Aquário, melhor dizendo, tem estado aqui a criar esta mudança de Capricórnio para Aquário, que tem realmente influenciado de forma substancial as relações no mundo e que agora finalmente vamos ficar em definitivo em Aquário. Agora, a questão toda é também que, obviamente, continuamos regidos por Saturno, muito fortemente na maior parte das áreas, portanto, continuamos a ter aqui uma luta muito grande entre as novas e as antigas instituições, que vai ser, aliás, a temática para 2024. Para já, vamos encerrar 2023 e dar-vos aqui uma noção do que é que vocês têm aqui nas vossas casas. Então, na casa do corpo tem a ver com a alimentação, tem a ver com o trabalho físico, o exercício físico, e que tem a ver também com aquilo que é basicamente o vosso descanso, não é? Alimentação, descanso e trabalho físico. Tem o As de Paus. O As de Paus significa que estão a realizar e que estão a trabalhar nessa área, mas evidentemente que não é ainda um As de Ouros, não é? Não há aqui ainda uma concretização final, mas é uma carta positiva, é uma carta boa, indica o início do naipe, portanto é sempre uma carta de início, não é uma carta de conclusão, mas é uma carta de manifestação, e se virmos ela é inspirada pelo mago. O mago também é o não é, dos arcanos maiores, portanto em termos de trabalho do corpo há aqui um iniciar da atividade, pode ser incipiente, mas pronto, isso depois terá que ser também um esforço vosso por ir mais longe. Relativamente à parte económica, temos o louco, ou seja, em termos da casa dos recursos, que é a casa 2, que é a casa regente de touro e que tem a ver com a energia da banca ou do banco, dos recursos. De facto, há aqui uma tendência à dispersão. Isto nunca é bom, não é? Nesta área poderá indicar que há uma tendência a ir atrás de sonhos e fantasias, porque esse é sempre o risco do louco, não é? Ao mesmo tempo, tem um lado positivo, que é que vão aparecer empreendimentos novos, realidades novas, ideias novas. Portanto, é bom e mau ao mesmo tempo, não é? Que o louco nesta posição dos recursos não é ou não traz muita estabilidade ou segurança. Na comunicação, o rei de ouros significa que aqui estão assertivos, diretos, mas também muito rígidos, muito pesados, não é? Acaba por ser aqui uma casa de ar, onde temos uma carta ou um indicativo, um arcano, que tem a ver com maior rigidez ou estabilidade. No entanto, é sólido, o que significa que a comunicação está aqui favorecida de um ponto de vista de estar bastante bem estruturada. Já nas emoções, temos aqui uma roda viva, um 2 de ouros, significa que há uma indefinição, não sabe muito bem onde fica e para onde vai, quer e não quer ao mesmo tempo. Isto, em termos dos traumas e emoções interiores, obriga a uma reflexão que tem que ser feita. A nível já agora das casas relacionais e não das casas ou oficinas básicas,
Passando então para as oficinas intermédias ou de relação, temos o carro naquilo que é a vossa casa base, no palco, que é a vossa imagem projetada em relação com a família. Há aqui uma falta de consistência. O carro é uma carta boa, no sentido em que estão a ser realizadas tarefas, empreendimentos. Aliás, é regente da energia de Caranguejo. No entanto, falta alguma consistência. Se nós virmos, o carro não está, embora esteja a avançar, a verdade é que se olharmos para a forma como se apresenta o cavaleiro que conduz a auriga, ele não está muito seguro naquilo que está a fazer, não é? Portanto, de alguma maneira, há alguma instabilidade na forma como ele se coloca. Ao mesmo tempo, há muita rigidez, não é? Em termos daquilo que é o avanço da dita carroça, no equilíbrio entre os dois cavalos, que aqui são representados por duas finges, e portanto temos aqui efetivamente uma ideia de, ok, há progresso, mas esse progresso não está totalmente dominado ou controlado. E portanto é esse aspecto que é importante reter aqui do arcano 7, do arcano maior e do carro. Passando então para o serviço e para a missão e para a energia do trabalho, temos um pajem de paus, o que significa que há uma comunicação aqui, mas que esta comunicação, apesar de ser positiva, de ser de trabalho, é uma carta de fogo e haver entrega, ainda é uma carta dentro das cartas de corte, a carta menor, não é? Nós evoluímos do pajem para o cavaleiro, para a rainha e para o rei, dentro daquilo que são as 4 imagens de corte. Portanto, esta ideia da infanta ou do pajem é, de certa maneira, há aqui uma comunicação, um início, iniciar um caminho, mas ele ainda é incipiente. Portanto, também não é uma carta muito boa para a casa do serviço, não há um empenho grande nesta fase. Relativamente à casa 7, agora passando para a segunda linha, ou o segundo semicírculo desta roda astral, temos aqui a estrela. A estrela nas relações significa desprendimento daquilo que está para trás e a descoberta de si mesmo, e o iniciar de um novo caminho a partir de si. Isto é positivíssimo, ou seja, está a alargar relacionamentos tóxicos, está-se a curar, está-se a transformar. A nível da sexualidade, o ermita, voltar para dentro, descobrir aquilo que lhe dá prazer. São 2 cartas que, a meu ver, até são positivas e que trazem aqui uma maior estruturação. Relativamente às casas superiores ou às casas sociais, uma vez que já aqui analisámos as 4 relacionais e as 4 oficinas básicas. Passando então para as oficinas sociais ou superiores, temos naquilo que é a posição 9, ou seja, a casa da universidade, estudos superiores e viagens, o cavaleiro de ouro. Significa que o cavaleiro de ouros ou de pentáculos significa que está aqui a pensar o que vai fazer a seguir, está a medir os seus passos relativamente a que cursos seguir, a que viagens fazer, e portanto está aqui em pensamento do que fazer a seguir. Relativamente àquilo que é a imagem pública, um pajem de copas não é nada favorecido, é uma imagem de fragilidade, eu iria nesta casa, mas também ao mesmo tempo de apaixonamento e namoramento e comunicação para aquilo que se está a fazer ou a desenvolver. Eu diria que temos aqui alguns pajens e, portanto, também isto merecerá alguma reflexão. A nível do Grêmio, perfeito anfitrião, falta, no entanto, aqui algo para estar perfeito. Tudo corre bem, as amizades estão a correr bem, mas falta alguma coisa para se atingir a perfeição. Na espiritualidade, casa 12, temos o 8 de ouros, muito trabalho, muito esforço, o que pode significar que há aqui mudanças que têm que ser tomadas. Vamos então agora esclarecer aqui as 2 posições mais frágeis, que eu diria que são o 2 de ouros e o pajem de copas, ok? Penso que serão, aliás, até será o louco na posição 2. Vamos começar porque é um arcano maior, vamos esclarecer aqui o louco na posição 2. Vou aqui posicionar aqui as cartas. E depois o 2 de ouros, aqui nas oficinas básicas. Então, o esclarecimento dado aqui ao louco, o que é que efetivamente economicamente não está a correr bem, encontramos aqui o 4 de ouros, tem a ver com relacionamento, tem a ver com esse lado, o as de copas e o mundo, ou seja, pode estar aqui a haver na parte dos recursos um investimento em alguém,
alguém por quem está apaixonado, e isso ser um desafio ou estar a desafiá-lo. Há aqui uma aposta de arriscar numa parceria, numa relação de amizade, que está a destabilizar o lado económico. Relativamente à questão da sua fragilidade interna e emocional, ela é reforçada, porque nós temos novamente o 2 de ouros, e esta dualidade é entre o quê? É entre um 9 de copas, ser o perfeito anfitrião, e as dores internas que verdadeiramente sofre de um 9 de espadas, porque temos dois 9s aqui. Isto tem a ver também com a questão sexual, não é? Porque temos aqui uma regência do ermita nesta posição. E é preciso não esquecer que isso está relacionado à sua oficina do terapeuta. E esta ligação entre o terapeuta e o jardim de infância, entre aquilo que é os traumas pessoais e os traumas com o outro, leva-me a concluir, relativamente à leitura que aqui é apresentada, que esta dualidade, esta dificuldade é entre, por um lado, assumir aquilo que é o ser o perfeito anfitrião, que acaba por ser uma imagem plástica ou não inteiramente verdadeira, e que também é aqui apresenta junto aos amigos e à guilda, e aquilo que verdadeiramente é uma dor interna, uma decepção profunda com algo, uma preocupação, diria eu, constrangedora que tem relativamente à sua própria intimidade. Portanto, há aqui um trabalho a fazer entre aquilo que é a imagem pública, aquilo que circula para os outros e aquilo que é o seu próprio interior. Enquanto não trabalhar esta dualidade, que é o que aqui está, estará sempre entre duas realidades, como o 2 de ouros acaba por fazer. Há sempre aqui uma dualidade, e não é uma dualidade mental, é uma dualidade física, de comportamento físico, porque é um 2 de ouros. Portanto, é necessário realmente trabalhar neste mês de dezembro este aspecto. Conselhos finais aqui do oráculo barra baralho de tarot dos sonhadores. Vamos tirar aqui duas cartas. E são cartas que poderão e deverão ser lidas no seu sentido positivo, ou seja, temos um 5 de ouros e um 7 de paus. Estas cartas têm que ser lidas no conselho que o tarot está a dar, que é para sair da miséria, não é? Daquilo que é a sua própria inconsistência, tem que deixar de se autossabotar. A carta do 7 de paus tem muito a ver com prisões, não é? Tem muito a ver com o 7 está sempre ligado, se nós formos a ver em termos daquilo que é a sequência dos arcanos maiores, é uma carta que está sempre ligada, portanto, à carroça, não é? Portanto, ao carro. E, portanto, é uma carta que tem muito que ver com uma transformação demasiado rápida. E se nós pensarmos, quando pensamos no 7 de paus, pensamos numa tentativa de tratar de muitos assuntos ao mesmo tempo, de estar em muitas lutas ao mesmo tempo. Isso cria, de certa forma, um 5 de ouros, uma miséria, uma dificuldade em ter estabilidade. Portanto, aquilo que realmente é importante é parar um bocadinho, acho que é um bocadinho isto que o baralho do tarot está a dizer, o oráculo, parar um bocadinho para analisar o que é que tem que retificar em termos de comportamento. E isso vale, porque aliás está na vossa própria gênese da vossa casa, que é a casa 5 de palco, algo que é muito importante para este mês de dezembro, que é, de alguma forma, afrouxarem o carro, de alguma forma terem um maior cuidado com aquilo que é a vossa imagem, ok? E projetável, com aquilo que estão a ser no mundo. E, portanto, esta revisão tem muito a ver com não ter receio de pôr cá fora as vossas dores, o vosso 9 de espadas, ok? Mesmo que isso implique não ser o perfeito cortesão, não é? Não capitalizar, digamos assim, a tal situação. De qualquer das maneiras, é sempre importante ter esta noção de que há que equilibrar os sentimentos com os pensamentos, a mente com a emoção, ok? Mas é isto basicamente que vos dá o oráculo enquanto mensagem e conselho final, e vemo-nos em janeiro de 2024. Até lá, Leões, desejo-vos um excelente Natal e umas excelentes entradas para 2024, ok? Até lá então.